Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bem-vindos a mais uma aula do projeto Dupla Ligação. Dessa vez a gente vai estudar nessa aula as propriedades coligativas. Então, lembre-se também de seguir a gente no Instagram, em que vocês podem sempre estar atualizados com o nosso conteúdo, nosso cronograma e as nossas postagens. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora primeiro para a definição de propriedades coligativas, que corresponde nada mais nada menos que as alterações nas propriedades de um líquido, ou seja, o solvente puro, né? Um líquido puro, devido à adição de um soluto não volátil, tá? Então, as propriedades coligativas não dependem da natureza do soluto, tá? Se ele é molecular ou se é iônico, mas ele depende apenas da quantidade de partículas dispersas. Então, a gente vai observar aqui nesse exemplo. A gente tem, um por vez, tá, gente? A gente tem a adição de 1 mol de glicose, né? Que é C6H12O6 e 1 mol de C12H22O11. Então, a gente tem 1 mol para todos. O efeito da interferência do soluto não volátil, né? Da propriedade coligativa aqui, ele vai ser igual dessas duas espécies, tá? Então, não importa quais são as espécies, mas esses dois aqui vão ser iguais, porque eles são compostos moleculares. Já o composto iônico aqui, não é porque ele é iônico que vai ser diferente, é porque quando ele se dissocia, ele nos seus produtos, quando ele é adicionado, ele produz duas espécies. Então ele produz 1 mol desse daqui, do cátion sódio, e 1 mol do ânion cloreto. Então acaba que na solução a gente tem 2 mols, tá? Dispersos aqui, 2 mols de partículas dispersas aqui. Então o efeito com relação às propriedades coligativas vai ser praticamente dobrado em relação a esses dois, beleza? Então, um conceito muito importante para a gente começar a estudar as propriedades coligativas é o conceito de pressão máxima de vapor. Então, um líquido é formado por moléculas espalhadas por toda a sua extensão, tá? De forma uniforme. Essa distribuição de energia é alterada pela variação de temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior será o número de moléculas que possuem essa energia. Então vamos dar uma olhadinha nesse. Eita, molesta. Nesse primeiro gráfico aqui, tá, gente? O que é que ele nos diz? Ele nos diz que aqui no eixo a gente tem o número de moléculas e aqui a energia cinética das moléculas. E a gente tem 3 divisões aqui. Então, em uma dada temperatura, a gente tem moléculas com energia baixa, moléculas com energia média e moléculas com energia alta, tá? Então, a energia cinética média dessas moléculas é o que dá o valor da temperatura, tá? Então, quando a gente observa esse mesmo sistema, só que aumentando a temperatura, o que é que a gente tem? A gente tem que uma quantidade maior de moléculas estão nessa faixa aqui de energia alta, tá? Então a gente percebe aqui que T2 é maior do que T1. Então a gente percebe um achatamento dessa curva, né, que era mais alta aqui, ou seja, mais moléculas no meio, na energia média, a gente percebe um achatamento aqui e um aumento no número de moléculas com alta energia. Beleza? Então, explorando um pouco mais da pressão máxima de vapor, espontaneamente as moléculas do líquido que se encontram na superfície, ou seja, as que têm mais energia, né? Lembrando que a água ela tem um líquido em geral, né? Quando ele esquenta, quando ele tem mais energia, ele diminui a sua densidade, então por isso eles ficam na superfície. E que possuem alta quantidade de energia, saem do estado líquido e passam para o estado de vapor. Então esse é o processo de vaporização. Tá? Quando o sistema é fechado, ou seja, que nem esse daqui, ó, não tem saída de matéria, essas moléculas se chocam contra a parede do recipiente e também contra a superfície do líquido, existindo uma pressão que é denominada exatamente pressão de vapor. Tá? Porém, algumas dessas moléculas voltam para o estado líquido. Então, o que é que ocorre? A gente tem o estado inicial que só tem moléculas no líquido. Com o passar do tempo, a gente tem o estado final em que a gente tem um equilíbrio entre as moléculas que estão no estado de vapor aqui em cima e as moléculas que estão no estado líquido. Tá? Então, quando o equilíbrio se estabelece, a taxa de moléculas que vão para o estado gasoso é a mesma das número de moléculas que vão para o estado líquido, tá? Então esse jogo aí, essas reações, elas são
elas estão na mesma proporção. Então esse é o estado de equilíbrio, tá? Então, ao ser atingido o equilíbrio, né, que eu acabei de falar, é então onde nós temos a pressão máxima para aquela temperatura. Tá? Então, o conceito mesmo de pressão máxima de vapor é a pressão exercida pelas moléculas do vapor de um determinado líquido a uma dada temperatura, no estado de equilíbrio entre a vaporização e a condensação. Tá? Então, justamente, quando a gente tem uma temperatura fixa, tá? E quando aquele sistema entrar em equilíbrio, a gente vai ter uma pressão máxima de vapor ali, onde a vaporização está em equilíbrio com a condensação, como eu expliquei anteriormente. Se eu mudar a temperatura, o que acontece? Há uma mudança nessa pressão máxima de vapor, até que se chegue a um novo equilíbrio entre esses dois fenômenos, e aí nós temos uma pressão diferente, tá? O que a gente consegue exemplificar aqui. Nesse recipiente a gente tem uma temperatura T1, a gente tem uma pressão T1, tá? Aqui figuradamente mostrando por 4 moléculas. A gente tem aqui uma pressão, nesse segundo quadro, uma temperatura maior e uma pressão maior, tá? A gente consegue ver aqui um número maior de moléculas. E na terceira a gente tem uma temperatura maior do que a 2 e uma pressão maior do que a 2 também. Então a gente está aumentando a temperatura e pressão nesse sentido. Então, de forma intuitiva, a gente consegue observar aqui que tem cada vez mais moléculas na fase gasosa, né, na fase de vapor. Então, a gente tem cada vez mais uma pressão máxima de vapor também nesse sentido aqui. Beleza? Dito isso, a gente vai agora entender como um líquido entra em ebulição. Tá? Um líquido entra em ebulição quando seus vapores conseguem vencer a pressão da massa de ar sobre o líquido, ou seja, quando consegue vencer a pressão atmosférica em sistemas abertos, tá? Então, quando a gente tem uma pressão máxima de vapor igual à pressão atmosférica, a gente vê a bolinha saindo do líquido e indo para o gás, tá? Por que isso acontece? Se eu tenho uma molécula querendo sair, só que eu tenho uma força impedindo isso, enquanto essa força para baixo for maior do que a força da molécula querer sair do líquido, ela fica no líquido. Mas assim que a pressão de vapor ela consegue se igualar com essa pressão atmosférica, ela consegue sair do líquido e ir por gás. Tá? Então é assim que um líquido entra em ebulição. Então um exemplo que eu trouxe para vocês é a panela de pressão. Tá? Por que as comidas elas cozinham mais rápido na panela de pressão? Por quê? Porque a gente tem, né, uma pressão mais elevada, então para aquela pressão ser atingida, para que o líquido entre em ebulição, ele precisa vencer uma força maior do que a força atmosférica, que é a força exercida pela pressão da panela de pressão, tá? Então isso faz com que seja necessário uma temperatura maior do líquido para que ele possa chegar a uma pressão de vapor igual a essa da panela de pressão e as moléculas possam vaporizar. Então, se a gente consegue elevar a temperatura da água, que tem a ebulição de 100 graus, para mais de 100 graus, a gente transfere mais calor para os alimentos, então a gente consegue cozinhar eles de forma mais rápida. Tá? Então vamos para a primeira propriedade coligativa, que é justamente a tonoscopia. Então, a tonoscopia é o estudo da propriedade coligativa relacionada ao abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido com adição do soluto não volátil. Tá? Então, vamos supor aqui que a gente tem um sistema em equilíbrio, tá? Líquido-gás de água mesmo. Tá? Então, a água pura ela está aqui em ebulição, está aqui fazendo as moléculas estão se desprendendo do líquido, né? E a gente adiciona sal a esse sistema. Então, como é que ocorre? E aqui a gente percebe, ó, que o número de moléculas aqui saindo é menor. Então, o que é que ocorre aqui? Se a gente adicionar aqui nesse membro sal, NaCl, horroroso, mas enfim, vocês entenderam, sal, a gente tem, pelo princípio de Le Chatelier, uma concentração menor de água aqui, líquida. Então, aqui estava em equilíbrio. Se eu mexo nesse lado, o equilíbrio tende a se deslocar também para esse lado para compensar, né, e formar novamente o equilíbrio.
Então, se eu tinha só água e aí eu adiciono sal, a concentração de água pura ela diminui. Então, isso faz com que o equilíbrio se desloque para esse lado e uma parte da água que está no estado gasoso, aqui, estado de vapor, ela passa para o líquido, tá? Numa temperatura fixada, tá, gente? Lembre-se aqui, 100 graus, vamos supor que é a temperatura de ebulição, tá? Então, o que acontece? Quando a gente desloca esse equilíbrio, a gente tem o resultado disso, né? É uma diminuição da pressão máxima de vapor desse líquido. Por quê? Lembre-se, para um líquido entrar em ebulição, ele precisa ter a pressão de vapor dele igual à pressão atmosférica, tá? Então, se eu diminuo isso, então a distância entre a pressão de vapor e a pressão atmosférica, ela aumenta, tá? Então eu preciso colocar mais temperatura para que essa pressão de vapor chegue na pressão atmosférica e o líquido consiga entrar em ebulição. Então a gente consegue ver aqui, nesse gráfico, tá? De pressão máxima de vapor por temperatura, a gente está traçando uma linha aqui, ó. A gente tem o solvente puro, ele atinge a pressão atmosférica nessa temperatura aqui, tá? Aqui, nessa temperatura, a pressão máxima de vapor dele vai ser igual à pressão atmosférica, então aqui ele entra em ebulição. Quando a gente adiciona, a gente tem uma solução de meio mol por litro, a gente tem ele por essa curva aqui, né? Ela é regida por essa curva. Então, ele consegue atingir a pressão atmosférica apenas nessa temperatura aqui, ó. Então, a gente tem uma temperatura maior, ou seja, é preciso maior energia, maior temperatura para atingir a mesma pressão. Ou seja, isso aqui é resultado de um abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente. Então, é necessário mais energia para atingir a mesma pressão. Então, se você coloca 1 mol, então, para chegar na pressão atmosférica, é preciso colocar ainda mais temperatura. Então, abaixou ainda mais a pressão de vapor do solvente. Então, essa diferença da pressão máxima de vapor para a pressão atmosférica é maior ainda. Então, é preciso colocar ainda mais temperatura para atingir essa pressão e aí o líquido entrar em ebulição. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade coligativa chamada tonoscopia, que é o abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido. A ebulioscopia eu já falei um pouco, né? Na propriedade passada, porque ela é basicamente um resultado, né, uma consequência do abaixamento da temperatura, da pressão máxima de vapor, que é justamente a ebulioscopia, é o aumento da temperatura de ebulição do solvente, tá? Então pode-se explicar o aumento da temperatura observando que o aumento das partículas do soluto em uma solução diminui a quantidade de vapor produzido pelo solvente, diminuindo a pressão máxima de vapor, ou seja, devido ao efeito da tonoscopia. Então, conforme a ebulição acontece, a solução fica cada vez mais concentrada, o que implica cada vez mais dificuldade em evaporar o líquido, resultando em uma faixa de temperatura de ebulição, e não uma temperatura fixa, tá? Então, o que é que ele quer dizer? Então, o solvente puro, ele tem essa temperatura de ebulição, tá? Para chegar na pressão máxima de vapor ser igual à pressão atmosférica. Quando a gente coloca algum soluto não volátil, a gente aumenta essa temperatura para poder chegar na mesma pressão máxima de vapor, porque justamente ocorre um abaixamento na pressão máxima de vapor do líquido, ou seja, é necessário mais energia, mais temperatura para chegar na pressão atmosférica e o líquido entrar em ebulição, tá? Então, como ele fala aqui, cada vez que o processo vai acontecendo, com o passar do tempo, a solução vai saindo o solvente e a solução vai ficando cada vez mais concentrada do soluto não volátil. E isso acaba ampliando o efeito da propriedade coligativa, né? O efeito coligativo dele. Então, isso faz com que seja cada vez mais difícil fazer a ebulição, tá? Então, num solvente puro, a gente tem uma temperatura fixa de ebulição, tá? Então, aqui a água, a gente tem uma temperatura de 100 graus, a gente tem o líquido e o vapor coexistindo até chegar no momento em que só tenha vapor. Já numa mistura, né, quando você adiciona um solvente não volátil,
essa temperatura não é fixa, ela é uma faixa de temperatura, tá vendo? Ó, que aqui ocorre um aumento, então a gente tem esse ΔT aqui de ebulição, justamente porque a solução vai ficando mais e mais concentrada, ficando cada vez mais difícil fazer essa migração para o estado de vapor. Tá? Então essa é a segunda propriedade coligativa. Na crioscopia, que é a terceira, a gente tem o abaixamento do ponto de congelamento. Tá? Então, ao dissolver um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição da temperatura de congelamento. Então, a temperatura de congelamento varia conforme a fusão ocorre. Então, é o mesmo efeito da ebullioscopia. Quanto mais o tempo passa, mais difícil é para evaporar. Então, aqui também, quanto mais o tempo passa, mais concentrada fica a solução. Tá? Então, apenas o solvente começa a congelar, tá? E o soluto não. Então, a solução que ainda está líquida fica cada vez mais concentrada em soluto, então fica cada vez mais difícil de congelar. Tá? Então, dessa forma, a gente tem também um ponto de congelamento, aqui no caso da água em 0 grau, água pura, a gente tem o sólido e o líquido coexistindo, né? O ponto de fusão, até que só tenha sólido a partir dessa temperatura, né? Já nas misturas, a gente tem da mesma forma uma variação, a gente tem um range, né? Um intervalo, um ΔT aqui, em que aqui começa o congelamento, só que aí vai congelando o solvente, e aí vai ficando cada vez mais difícil, porque a solução está cada vez mais concentrada, e aí é necessário menor temperatura ainda para fazer esse congelamento, então a gente tem que no final uma temperatura inicial de congelamento maior do que a temperatura final de congelamento. Tá? Então a gente tem algumas aplicações, né, desse fenômeno no nosso dia a dia. Então a formação do iceberg no oceano. Então os icebergs são compostos majoritariamente de água doce. Tá? Então o solvente, no caso a água, ele vai congelando de forma pura, né? Como se só tivesse água. Então, por isso que a gente consegue ter a formação desses icebergs no oceano. A adição de gelo em estradas de locais frios. Por que isso ocorre? Porque quando a gente adiciona o sal... Eita, a adição de gelo foi ótimo, né? A adição de sal, gente. Nas estradas, que as estradas ficam congeladas. Então, se a gente joga sal, a gente diminui o ponto de congelamento. Então aquela temperatura ali que era de 0 grau, quando você joga, ela não é mais suficiente para a água ficar sólida, né? Ficar congelando a pista. Então ela vai liquefazer, então vai virar líquido, tá? Então para isso que serve nessa aplicação, para que os carros possam ter aderência na pista. A adição de etileno glicol à água de arrefecimento dos motores de carro. Então da mesma forma que ela, em lugares muito frios, eles adicionam etileno glicol para evitar que a água congele dentro do carro. Tá? Então isso poderia causar grandes danos, porque a água, quando ela congela, ela expande, ao contrário dos outros líquidos. Então isso aí poderia causar muitos danos à estrutura do carro, né? E por último, a adição de sal no gelo para acelerar o resfriamento das bebidas. Então, da mesma forma que a gente tem no adição nas estradas, a gente tem no gelo para as bebidas, porque ele ajuda a trocar calor mais rápido com a bebida, né? Então abaixa a temperatura de congelamento e aí faz com que essa troca seja mais eficiente. Então vamos para mais um conceito chamado osmose, tá? Quando a solução é colocada em contato com o solvente, observa-se a difusão entre ambos, tendendo à homogeneização do sistema, ou seja, as concentrações serem iguais, né? O fluxo do solvente do meio menos concentrado, o hipotônico, para o mais concentrado. Então a gente pode ver aqui nessa figurinha, a gente tem uma pressão de vapor maior na solução, aqui na água pura, e no recipiente 2, uma pressão de vapor menor. E isso aqui é uma membrana semipermeável, tá? Que ela deixa passar só a água. Então o que é que ocorre? A água aqui do meio hipotônico, ela tende a passar para o meio hipertônico para equilibrar até que as concentrações sejam iguais. Tá? Da mesma forma que a gente tem no início uma solução mais diluída e uma mais concentrada, né?
e o solvente passa para que eles tenham a mesma concentração, depois de algum tempo. Tá bom? Então, com isso, a gente começa a estudar mais um conceito chamado pressão osmótica, que é para impedir a passagem do solvente através da membrana semipermeável, é necessário aplicar uma força externa. Então, esse processo é um processo natural, tá? Dessa migração da água, que é esse processo chamado de osmose. Então, para impedir esse processo, ou seja, impedir que a água passe daqui para cá, do meio menos concentrado para o mais concentrado, a gente precisa exercer uma força aqui. E justamente essa força é chamada de pressão osmótica, tá? É uma solução, a pressão osmótica de uma solução é numericamente igual à pressão exercida sobre a superfície da solução a fim de se anular o deslocamento do solvente através da membrana semipermeável. Então, após alguns estudos, foi percebido que poderia ser usada a mesma equação dos gases, né? Aquela equação dos gases ideais. Então, substituindo aqui o P de pressão pelo π aqui, né? Que aqui vai ser a pressão osmótica, vezes volume igual a nRT. E aí a gente pode rearranjar essa equação passando o volume para o outro lado e a gente fica número de mol por volume, que nada mais é do que concentração molar. Então a gente tem como calcular a pressão osmótica em função da concentração molar e da temperatura, né? Aqui que o R é uma constante. Então a gente tem alguns exemplos do cotidiano da aplicação da pressão osmótica, que é justamente o soro fisiológico tem a mesma pressão osmótica do sangue, tá? Então ele não poderia ser diferente, senão ele ia causar aqueles fenômenos de osmose, então poderia ocorrer até um óbito de um paciente, caso isso não seja respeitado, onde caso você coloque o soro lá, o soro for meio hipotônico, ele vai mandar água para dentro das células, e isso pode ocorrer uma ruptura das células e matar o paciente. Ou então, se o soro for meio hipertônico, ele pode puxar a água das células, porque a água vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então isso poderia causar também problemas seríssimos, tá? Então o peixe de água doce e peixe de água salgada, eles só podem viver na água doce ou na água salgada. Porque se a gente colocar um peixe de água doce no mar, o que acontece? Ele vai ser o meio hipotônico e o mar, que vai estar muito mais concentrado de sais, o hipertônico. Então o peixe vai morrer desidratado, porque a água vai sair do peixe e vai para o mar, porque o mar está mais concentrado do que ele. Isso não ocorre com os peixes de água salgada, porque ele é feito na água salgada. Então ele já tem esse equilíbrio, então ele impede no corpo dele, né, que essa osmose ocorra por mecanismos fisiológicos já da natureza do peixe. E ao contrário, se a gente pega um peixe de água salgada e coloca no rio, ele vai ser meio hipertônico, então a água vai tender a entrar nele, então ele vai ficar super inchado e vai acabar morrendo também, tá? E outro fenômeno é a desidratação no mar. Então, quando a gente, do mesmo jeito do peixe de água doce, quando a gente entra no mar e fica muito tempo lá, a gente vê as nossas mãozinhas lá enrugadas, né? Dá uma sede danada, a gente fica lá, a gente desidrata, porque a água sai da gente e vai para o mar, na tentativa de equilibrar a concentração do soluto, né? No caso dos sais, nesse caso. Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre propriedades coligativas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários do vídeo que a gente vai responder. Fiquem sempre ligados no nosso Instagram, @dupla_ligacão, né? Não dá para colocar o C cedilha e o tio. Enfim, lá a gente tem um conteúdo bem dinâmico, bem bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscrever no nosso canal e comentar lá, mandar para os amigos que estiver precisando. Então é isso. Até a próxima e bons estudos.